Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Pastor Wilson, Igreja Batista Vila Paris, eu estou aqui nessa noite, domingo 26 de abril de 2020, e eu quero pedir licença para entrar na tua casa e a gente então falar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho da revelação que Deus tem para nós e daquilo que Ele quer fazer conosco. Por isso, antes da gente começar qualquer coisa nesse aspecto, eu queria dizer para você que feche seus olhos e nós vamos orar, pedindo para que Deus nos dê sabedoria, que o foco da nossa atenção esteja voltado sempre para tudo isso que Ele tem para nós. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a tua graça e a tua misericórdia para que do Senhor nós consigamos aprender mais nessa noite. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, queremos pedir que o Senhor nos capacite, queremos pedir que o Senhor anule, Senhor Deus, a voz do pregador para que a tua voz prevaleça. Eu quero pedir ao Deus que o Senhor entre na casa de cada pessoa, no coração de cada pessoa, e com a tua palavra, Senhor Deus, com a tua revelação, as pessoas sejam transformadas. É o que nós esperamos do Senhor, Deus, porque nós somos do Senhor e entregamos o governo das nossas vidas para o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor cuide disso tudo, cuide desse culto, cuide dessa hora. Faça, Senhor Deus, com que tudo aconteça segundo a tua vontade, porque é o nome do Senhor que deve ser glorificado por meio das nossas vidas. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor o dono dessa hora nas nossas vidas, assim como de todas as horas. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. E todos aí digam amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre como Deus transfere para mim e para você a responsabilidade de muitas coisas. Veja você que Deus, ele já sabia que ia ter Covid-19, ele já sabia que nós íamos ter que ficar quietos em casa, ele já sabia que bombas iriam ser jogadas na Síria, ele já sabia que lá no Líbano iria ter destruição também por causa de guerra. Deus já sabia que ia ter aquele tsunami lá na Indonésia. Deus já sabia de todas essas coisas. Mas por que será que Deus sabe de todas essas coisas e Ele não evita que essas coisas aconteçam? Por que será que Deus sabe de todas essas coisas e Ele ainda assim permite com que isso venha a assolar a humanidade? Hoje nós vamos entender por qual motivo Deus faz essas coisas. Eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29. Nós vamos então ver o que Deus está falando naquele lugar. Deuteronômio capítulo 29, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 29. Portanto, Deuteronômio 29, 29, ok? Veja você, Deuteronômio 29, 29, olha só o que Deus fala para nós nessa parte da Bíblia. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma em Deuteronômio 29, 29, fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Olha só, vamos parar para pensar um pouco nisso que está sendo dito nesse versículo. Reparem bem para vocês verem que as coisas encobertas realmente elas estão no poder de Deus. Elas estão no conhecimento de Deus. Ou você consegue falar para mim o que vai acontecer amanhã? Ou você consegue falar para mim o que vai acontecer depois de amanhã? Mas quando Deus vem e revela para mim e para você algo que estava no conhecimento dele, automaticamente ele está mostrando para mim e para você que tem que prevalecer aquilo que ele já havia dito para nós, os nossos antepassados Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, quando ele falou assim: dominai sobre todas as coisas.
Eu imagino que se fosse uma conversa, um bate-papo assim, se Adão fosse mais curioso, ele ia perguntar, mas dominar sobre o que, Deus? Não, não. Eu vou te revelar para que você domine. E aí, quando chegamos aqui em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, a palavra do Senhor nos diz que tudo que é encoberto vai ficar mesmo com Deus, mas aquilo que é revelado passa para nós. E em função disso, eu queria fazer uma viagem com você. Eu queria conduzir você a nos sentar no nosso pensamento e pegar uma criança, um adolescente, uma jovem, um adulto sírio, daquele que está passando por guerra, sentar com ele no meio-fio e bater uma prosa. Vamos sentar com ele no meio-fio, sim, bater uma prosa e vamos falar com ele assim. Rapaz, aqui no Brasil nós estamos sofrendo bastante porque está todo mundo parado, ruas vazias, porque tem um vírus aqui que também está assolando aí o seu país, mas aqui no Brasil nós estamos todo mundo quietos dentro de casa, a economia está parada. Só nesse mês em Minas Gerais 200 empresas decretaram falência. Nossa, a situação está feia. E o sírio te escutando. E aí você continua. Rapaz, a gente não sabe quando que a gente vai sair dessa. A gente não sabe como é que vai ficar a situação. Meu Deus, tá tudo tão difícil, tá tudo tão ruim. O sírio vira para você e fala assim: nossa, é mesmo? Nossa, que bobagem isso que você está pensando. Olha só para você ver. Nós, lá na Síria, vivemos traumatizados o tempo inteiro. Todo e qualquer barulho de sirene nos faz correr muito. Porque quando toca uma sirene é sinal de que está chegando um míssil, uma bomba, e a gente não sabe onde vai cair. Geralmente toca essa sirene e quando vem essa bomba a gente tem que se esconder, a gente se intoca. Como coelho que corre para dentro das tocas, a gente se intoca nos lugares para a gente poder simplesmente aguardar o momento da chegada dessa bomba que bate numa violência extremamente grande e destrói tudo aquilo que nós tínhamos. Destrói, acaba com os nossos supermercados, acaba com as casas dos nossos parentes, acaba com as casas nossas, acaba com lugares onde a gente tinha água para buscar, acaba com qualquer fonte de comida, nossas plantações não existem mais. Aí, nós sentados no meio-fio lá com o cara lá da Síria lá. E ele acaba contando isso para nós. O que você pensa depois que ele te conta esse caso? Você fala assim: glória a Deus que nós só temos o vírus. Glória a Deus que os nossos supermercados ainda estão de pé e a gente, mesmo se protegendo, ainda pode ir lá comprar comida. Glória a Deus que a água da Copasa ainda está chegando nas nossas torneiras. Glória a Deus que nós estamos tendo água e sabão para lavar a mão. Glória a Deus que nós ainda temos televisão para a gente ver essa ministração do pastor Wilson lá da nossa igreja. Glória a Deus que as nossas torres de internet ainda estão em pé, ainda não foram destruídas e nós ainda estamos conseguindo falar pelo Zoom. Glória a Deus que... Tá vendo? Ou seja, existem situações bem piores do que essa que nós estamos passando. Eu queria dizer para você que murmurar é algo que não deve fazer parte nem da minha e nem da sua vida. Por quê? Porque nós vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa. Se você está acompanhando essa história de Covid-19 aí, você vai ver que nós em Minas Gerais, nós estamos bonitos demais no pedaço. Você não deve relaxar. Mas pelo fato de você não relaxar, é que essa doença ela não está tomando grandes proporções em Minas Gerais, igual ela está fazendo em outros estados do nosso país, e às vezes até em outros lugares do mundo.
O que nós temos que, na verdade, fazer é continuar fazendo o que nós estamos fazendo, essa prevenção, essa precaução, ficarmos dentro de casa, nosso alquinho, nossa máscarazinha, não fica assim, isso é coisa dos políticos, mas, ainda que não fosse, se nós não nos precavêssemos, seríamos fortemente atingidos. Querido irmão, na verdade, quando a gente vê que isso acontece, a gente tem que ter uma ideia de que a gente tem que trabalhar com a realidade que nós temos na mão. Nós temos que ser realistas para entender que tudo isso não passa de algo que está no controle de Deus. Ou você acha que quando eles falarem assim, não, agora nós vamos poder trabalhar, agora o comércio vai abrir, agora, quando eles falarem isso, você acha que o vírus vai estar eliminado? Não. Isso está mostrando para mim e para você que nós vamos, a partir de agora, ter os nossos hábitos completamente diferentes. Provavelmente vamos ter que andar de máscara muito tempo depois que liberarem as questões de trabalho e de comércio. Vamos ter que tomar aquela condição de sempre andar com o nosso alquinho aí no bolso aí. Mexeu num negócio lá, álcool na mão. Mexeu num outro papel, álcool no papel, no plástico lá do supermercado. Vai ter que ser. Porque o vírus, você está achando que ele vai embora? Não, eu vou ficar no Brasil ali mais ou menos uns 6 meses, passando umas férias, depois eu vou sair dali e vou para outro lugar. Não, ele vai ficar. E se nós não aprendermos a conviver com novos hábitos de higiene, novas questões que a gente antigamente tinha perdido, nós vamos acabar nos contaminando. Então essas práticas que hoje nós estamos acostumando a fazer, elas devem ser o tempo inteiro práticas que vão estar conosco durante muito tempo da nossa vida. Aí você vira para mim e fala o seguinte, olha, pastor, mas eles já estão inventando aí o remédio e estão inventando aí a vacina contra o vírus. Lindo, maravilhoso. Tem quantos anos que você toma vacina contra a gripe aí? Sabe por quê? Porque a vacina que você toma contra a gripe hoje, ela previne você por causa dos vírus que tivemos no ano passado. Os vírus do ano passado sofreram mutação. E hoje temos vírus diferentes. Isso você acha que vai ser diferente com o Covid? O vírus que está rondando o nosso país hoje é um tipo. No ano que vem sofre mutação. Então nós vamos ter vacina para qual? Para o de hoje. Para o do ano que vem, não. Amigo, irmão, irmã, nós vamos ter que trabalhar com essa questão mais da prevenção, independente se tem vacina ou se não tem. Vai ter que ser hábito na nossa vida. E aí a gente volta para a pregação e a gente vai ver que Deus ele vira para mim e para você e fala o seguinte, aquilo que não precisa chegar no seu conhecimento está no meu conhecimento. Isso é Deus falando. Mas aquilo que eu te revelar, meu filho, é porque eu estou transferindo para você a responsabilidade de cuidar. E Deus revelou para mim e para você que nós devemos ter a responsabilidade de cuidar para que nós não nos contaminemos. Deus revelou para mim e para você que nós devemos ter a responsabilidade de assumirmos para as nossas vidas novas coisas que Ele quer fazer. Olha só, você pode me perguntar, Deus, pastor, o que isso aí tem a ver, essa sua pregação lá das coisas encobertas pertencerem a Deus e as reveladas pertencerem a nós? O que isso tem a ver com esse vírus? Tem muita coisa, irmão, muita coisa. Porque olha só, até, vamos dizer assim, dezembro do ano passado, nada tinha sido revelado disso para o mundo. Na verdade tinha sido revelado para a China, mas vamos falar então 6 meses atrás. Há 6 meses atrás não tinha sido nada disso revelado para a China.
Depois Deus revela a existência de um vírus mortal lá na China. O que ele estava fazendo? Transferindo para o homem a responsabilidade de se cuidar. Querido irmão, a palavra nós temos pregado muito aí, dizendo que, olha, isso é apenas o início das dores. É porque vem coisa pior. Mas, ô pastor, o que vem? Tá vendo? Esse aí é um conhecimento que ainda está sob domínio de Deus. Mas o dia que ele começar a revelar para mim e para você, você pode estar certo que ele vai revelar para mim e para você, porque ele tem um propósito na minha e na sua vida. Deus, ele tem um propósito maravilhoso na minha e na sua vida. Qual seria esse propósito? O propósito de Deus na minha e na sua vida é fazer com que eu e você, em meio a essas questões difíceis da vida, a gente se achegue a Ele. Você quer ver? Tudo que tem alma, espírito e corpo, na verdade só alma e espírito, sofre. Chegou a bomba lá na Síria, veio o míssil, e aí no que ele veio e bateu num supermercado que estava cheio de gente lá na Síria. Matou 300 pessoas, vamos dizer dessa forma. Feriu mais 500. Quebrou paredes, estourou janelas, derrubou as gôndolas do supermercado. Tinha um cachorro do lado de fora, o cachorro também foi atingido, perdeu a perna. Irmão, quem que sofre com isso? Olha só, aquilo que tem corpo, ou seja, o supermercado tem corpo, não sofreu. Ou ele sentiu dor. Ah, o supermercado está gritando de dor. Não, esquece isso. Não. O cachorrinho que perdeu a perna está gritando de dor. Ele tem alma. E as pessoas que morreram não estão gritando de dor, mas as que ficaram estão gritando por duas dores, porque ficaram feridas e porque perderam seus entes queridos. Vamos parar para pensar nessa situação. O que Deus quer com esse negócio, pastor? O que Deus quer com esse negócio? Você falou que Deus tem o controle de todas as coisas. Você falou que Deus, ele quer realmente fazer com que eu e você aprendamos, mesmo que em meio à crise, ele quer fazer com que, sabe o quê? Com que nós obedeçamos a palavra dele. Porque veja bem, o cachorro sofre, mas o cachorro, a alma dele, ele não tem espírito para estar ligado a Deus. Mas você sofre porque vê o cachorro sofrendo. E você está com seu espírito ligado a Deus. Você sofre porque perdeu o parente lá na bomba que caiu. Seu espírito ainda está ligado a Deus. Você sofre porque está ferido, porque um estilhaço da bomba bateu em você. E você então está ligado a Deus. Quando isso acontece, irmão, ao invés de murmurar e ficar perguntando para Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Tente entender que na verdade Ele quer que você fique o tempo inteiro falando com Ele: Deus, mesmo em meio aos meus sofrimentos, eu sou com o Senhor. Mesmo em meio a tudo aquilo que está acontecendo, eu sou do Senhor. Mesmo em meio a todas essas guerras, pandemias, tudo aquilo que me faz sofrer, eu sou do Senhor. Porque quando você faz isso, irmão, automaticamente você está assumindo a responsabilidade dessa revelação que Deus te deu. Eu estou mandando uma bomba, eu estou mandando um sofrimento para você, mas se você se mantiver obediente à minha palavra, continuar temente ao meu nome e não murmurar, mesmo assim você será abençoado. É exatamente o que Deus quer. O conhecimento não revelado está com ele, mas quando ele transferiu a responsabilidade dos conhecimentos que caem para nós, quando ele revelou tudo isso aí para nós, ele não revelou com o propósito de nos destruir, não, irmão, não esquece isso.
Nossa, pastor, mas caiu a bomba lá e destruiu 300. Deus tinha propósito na vida daqueles 300. Deus tinha propósito na vida deles. Deus tinha propósito na sua vida. E Deus, Ele permite com que muitas coisas aconteçam para que eu e você possamos entender a existência e o poder soberano dele sobre todas as coisas. Aí você vira para mim e fala o seguinte: pastor, mas essa responsabilidade, ela me ajuda em alguma coisa? Ajuda. Porque se você sabe que vem sofrimento por aí, é porque você conhece a palavra do Senhor. E se você conhece a palavra do Senhor a ponto de saber que vem sofrimento, é porque você conhece a palavra do Senhor a ponto de saber que se você se mantiver firme nela, automaticamente essa palavra do Senhor vai te sustentar, porque Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre todas as promessas dele. Então essa palavra dele vai te sustentar e vai fazer com que você vença em meio a qualquer outra tribulação que aparecer. Quando Deus nos revela alguma coisa, é porque Ele quer que nós, com esse propósito de revelação dele, a gente obedeça a palavra dele. Porque ao obedecermos a palavra dele, automaticamente a gente fica muito bem. Porque ele derrama bênçãos sobre nós. Os propósitos de Deus estão ligados aos atributos de Deus. Os propósitos de Deus estão ligados àquilo que é o amor dele. Os propósitos de Deus estão ligados àquilo que é a justiça dele, que é a fidelidade dele, que é a paz dele, que é a vida eterna dada por ele. Então, em função de ter esses sofrimentos, por que a gente sofre com essas guerras? Por que a gente sofre com tanta coisa ruim em meio a tudo isso aí? Na verdade, a gente tem que entender que Deus, Ele permite com que isso aconteça para que a gente esqueça da maldade do coração do homem e se achegue à bondade do coração de Deus. Você quer ver? Por que existe guerra mesmo? Já parou para pensar? Não, a guerra existe porque existe uma diferença, uma divergência de pensamentos dos grandes governantes. E essa divergência dos grandes pensamentos dos grandes governantes gera uma não aceitação daquela ideia, daquela defesa de argumentação deles. E essa não aceitação também gera um desrespeito. E se gera também um desrespeito, acaba que um quer falar para o outro, falar o seguinte: olha, eu não vou respeitar isso que você está falando comigo e eu ainda vou te mostrar que eu sou maior do que você, eu sou mais forte do que você e vou começar a te atacar também. E aí você vai ver quem que é o mais forte aqui. Eu vou mandar bomba aí para você, eu vou destruir você e vou dizer: ah, mas as minhas pessoas aqui, tô nem aí para você não, rapaz, você não respeitou o que eu falei e eu também vou te mostrar que eu também não te respeito mesmo e vou mandar bomba aí, vou arrebentar com vocês tudo aí. A guerra é isso, irmão. Divergência de pensamentos criadas por um monte de coisas ruins que acontecem. Deus transferiu a responsabilidade do conhecimento, da revelação das coisas reveladas para o homem, e ele usou isso mal usado. Deus transferiu a revelação de como é fazer uma arma para o homem, e ele usou isso mal usado. Deus transferiu a revelação de como é lidar com o orgulho no coração, e o homem usou isso errado. Deus transferiu para o homem a responsabilidade de saber, a revelação de saber como lidar com as vaidades, e o homem usou isso errado. Pelo fato de não saber lidar com o orgulho, com a vaidade, com o respeito, pelo fato de não saber lidar com a humildade, pelo fato de não saber lidar com o amor, automaticamente o homem faz guerra. E se o homem faz guerra, automaticamente, irmão, ele está indo contra a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o quê? Paz.
Então Deus, que tem todos os conhecimentos, quando Ele revela os conhecimentos dele para mim e para você, automaticamente o propósito dele é que nós nos apossemos dessa revelação e a gente consiga fazer dela aquilo que é sempre o melhor para nós e para o outro, para o irmão. Não é isso que a humanidade tem feito? Pastor, então, por que a gente sofre doenças? Por que as doenças estão aí? Por causa do pecado. O meu corpo e o seu corpo degeneram. O meu corpo e o seu corpo envelhecem. Perdemos algumas funções, perdemos algumas condições. E Deus não nos revela a presença de uma série de outras coisas que estão muito perto de nós e a gente não consegue ver. Tal como o vírus. Lembra? Você consegue ver o vírus aí? Não precisa ser do Covid, não. Esquece do Covid. Você consegue ver algum vírus aí perto de você aí? Não, tá bom. O vírus ainda é pequenininho. Mas você consegue ver uma bactéria aí perto de você? Não, né? Não. Quando você vai lá na torneira lá do seu banheiro lá e fizer uma limpezinha lá, esses médicos infectologistas lá, eles conseguem pegar e tal e fazerem revistas com cotonete para poder fazer pesquisa. Ó, aqui tem um coliforme fecal. Você consegue ver ele? Não. Coliforme fecal é uma bactéria. Não consegue ver, não. Coisas que Deus não deixa a gente ver, porque senão era muita coisa para a gente ver. A nossa visão, que não precisa ver isso, iria ficar vendo. E se nós, quando não vemos essas coisas, e com o que vemos a gente fica meio abilolado, a gente fica meio doidão, a gente fica meio pensativo, a gente fica meio com medo, imagina com o que a gente vê, a gente consegue enxergar, a gente fica desse jeito, e com aquilo que a gente não vê então? Mas Deus, ele é tão sábio, mas tão sábio que Ele permite com que nós não vejamos essas coisas, o vírus, por exemplo. Mas Ele permitiu que esse vírus entrasse para dentro da célula humana, que é boa, célula boa, está lá saudável, trabalhando com seus elementos, citoplasma, núcleo, mitocôndria e mais uma série de outras coisas. O vírus entra ali para dentro, se apossa dessas estruturas celulares e começa nelas multiplicar um DNA completamente ruim e faz com que a doença se espalhe no nosso corpo. Você fala assim, pastor, o que isso tem a ver com a palavra, irmão? Deus revelou isso para nós, para que nós possamos evitar esse tipo de coisa. Que isso, pastor? Como é que nós vamos evitar esse negócio? Muito fácil. Olha só para você ver. Se você buscar o livro de Levítico, quando você estuda o livro de Levítico todo, pode estudar ele todo, acho que vale a pena para você, você vai ver que ali você vai ter uma série de revelações fabulosas. Dentre as quais, o livro de Levítico, ele trata muito da questão de ofertas de sacrifício e tudo mais, ele fala muito disso. Mas esse livro também ele fala com uma forma bem enfática, bem forte, sobre questões de pureza e de impureza. Quando ele fala dessas questões de pureza e impureza, na verdade ele está nos revelando a existência de doenças que a gente não vê, né? E aí, essas doenças, naquela época, tinham um poder de matar muito mais forte do que um Covid-19 aqui. Matava era muito mesmo. E aí, Deus ele revela para aquele povo que tinha saído do Egito e falou com eles, olha, mantenham-se puros, porque os impuros têm que ficar longe durante 7 dias. Quem pegar no impuro fica impuro também. Olha aí a contaminação, tá vendo? Quem fizer isso, encostar no lugar onde o impuro encostou, fica impuro também.
Se o cara da impureza morreu e você foi lá e pegou naquele cara com a impureza, você ficou impuro também. É a mesma coisa de Deus falar assim, ó, usa máscara, usa luva, usa um álcool gel aí, ô, moçada aí, vocês que estão chegando lá do Egito lá, álcool gel, opa, pisa na bacinha ali com água sanitária ali, sabe? Se fosse naqueles tempos, as ações de prevenção seriam tão iguais quanto as de hoje. Por quê? Porque o nosso Deus, que é o de ontem, de hoje e é o de amanhã, ele nos revela tudo isso lá no livro de Levítico. Então, quando ele nos revela isso, é porque ele transfere para mim e para você a responsabilidade da gente se cuidar com relação a essas coisas todas que ele mesmo inventou. Agora, veja bem, por que então? Ah, não, mas pastor, você acabou de falar que Deus mesmo inventou essas coisas ruins? Sim, e controla. Porque ele inventou as coisas ruins e ele inventou a ordem para nós nos purificarmos diante dessas coisas ruins. E se ele inventou a ordem para nós nos purificarmos diante dessas coisas ruins, é porque, na verdade, ele fala o seguinte: aqueles que me obedecerem e fizerem isso que eu estou mandando com relação às coisas ruins, automaticamente estarão livres de tudo aquilo que eu estou falando. Esse é o propósito de Deus, irmão. A maldade está por aí. Nós vimos no estudo de quarta-feira aí, Caim, nosso Deus do céu, espalhou maldade para esse mundo afora até hoje. Agora, pelo fato da maldade estar perto de nós, é necessário que nós também sejamos maus? Não, esquece isso. Pelo fato dos vírus e das bactérias estarem perto de nós, é necessário que a gente também tenha que ficar doente? Não, irmão, não. Existe uma palavra de ordem do próprio Deus que fala que se eu e você obedecermos a palavra dele, automaticamente nós ficaremos livres de qualquer coisa. Ah, não, pastor, não tem isso. Não tem isso na Bíblia, não. Tem sim, você quer ver? Abre a sua Bíblia comigo aí, eu vou dar um tempinho aí, Abre a sua Bíblia aí comigo aí, em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, nós vamos ver o que Deus tem para nós na Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 7, nós vamos ler do versículo 14 e até o 16. Deuteronômio 7, 14 a 16. Isso aí. Põe o dedo na linguinha, vai lá na folha da Bíblia e puxa ela até Deuteronômio capítulo 7. Nós vamos ler os versos 7 e... nós vamos ler os versos 14 até o 16. Amém? Louvado seja Deus, espero que você já tenha conseguido. Deixa eu ver aí. Aquele que conseguiu encontrar, diga amém. Amém. Escutei, muita gente já falou amém aí. Beleza. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 7, verso 14 a 16. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só que coisa mais bacana. Vocês serão muito abençoados de qualquer... mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens e mulheres será estéril, nem mesmo seus animais do rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças, não afligirá a vocês as doenças terríveis, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Aqueles que não obedecem a palavra de Deus. Continuemos no 16. Aí fala o seguinte, olha: vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhe entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Gente, nós somos convidados todos os dias a servir outros deuses. Nós somos convidados todos os dias a participar de rituais de outros deuses. Nós somos convidados todos os dias a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Porém, quando a gente faz isso, vocês viram na palavra da quarta-feira, a gente se afasta de Deus, porque o nosso coração ele passa a ser um coração mau, tão mau igual era o de Caim, e Caim se afastou de Deus por causa da maldade. Então, teoricamente, se o meu coração é mau, eu também afasto de Deus. Mas veja bem,
se você esquece tudo isso aí e obedece a palavra do Senhor, automaticamente o que ele faz com você? Tudo que nós temos será abençoado. O que ele faz com você? Todas as doenças que já haviam sido pré-programadas não vão atingir nem a você, nem sua família, nem seu gado, nem nada. Obediência à palavra do Senhor. Não tem mais outra coisa não. É obediência à palavra do Senhor. Se você consegue obedecer a palavra do Senhor, irmão, nós servimos um Deus que controla todas as coisas, nós servimos um Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, ele é soberano em cima de todas as coisas. Então, olha só, ele que criou tudo, ele falou o seguinte: eu criei todas as coisas, e criei a Cleonice, eu criei a irmã Zilpa, o Toninho, eu criei a pastora Sandra, eu criei a Soraya, eu criei todo mundo ali. Tudo é meu, todo mundo é meu. Mas, e se eles conseguirem obedecer a minha palavra, tudo que eu criei que faz mal, não vai fazer mal para eles. E é exatamente isso que nós temos que crer, irmão. Mas para isso é preciso obedecer a palavra de Deus. E lembra lá de Deuteronômio, quando a gente obedece a palavra de Deus, nós temos que nos purificar. Não é ficar no meio dos impuros, para que nós não o quê? Nos contaminemos. Dois sentidos aí. Não nos contaminemos fisicamente, trazendo vírus para a nossa vida, e não nos contaminemos também espiritualmente, pensando nas idolatrias que as outras pessoas pensam. Irmão, é muito simples pensar no que Deus faz comigo e com você. Por que é simples, pastor? Porque é o seguinte: o mundo é muito complicado, mas aquele que vive com Deus vive de forma simples. Sabe por quê? Porque você não precisa de fazer absolutamente nada a não ser crer e dar testemunho daquilo que Jesus te fez. Porque se você crê e dá testemunho da vida sua com Deus, dar testemunho é praticar aquilo que você está vendo na Bíblia. Se você crê e pratica isso que você está vendo na Bíblia, você automaticamente obedece a Deus, e automaticamente, enquanto está todo mundo sendo destruído lá fora, seja por causa de doença, seja por causa de uma série de outras coisas, você está sendo muito abençoado do lado de cá. Ora, mas é claro, no dia que nós formos voltar, eu tenho um testemunho para contar para vocês. No dia que nós formos voltar, vai ser uma noite de muito louvor e muito testemunho. Aí aquele que quiser dar testemunho vai falar com a gente, e vem cá, fala com a gente: não, pastor, eu quero dar um testemunho disso que aconteceu com a minha vida durante essa pandemia aí. Beleza, porque eu tenho um testemunho fabuloso para poder dar para vocês. Fabuloso, de cuidado de Deus. De cuidado de Deus. Entende? Então, olha, quem obedece a palavra de Deus, tá bem, tá muito bem, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. Deus mostra que Ele controla todas as coisas. E se Ele controla todas as coisas, isso que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio capítulo 7, não vai nos atrapalhar. Não vai nos atrapalhar, muito pelo contrário, vai trazer para nós bênçãos. Em momento algum você tem que relaxar com relação a essas questões aí de Covid aí, porque senão você traz para você a impureza, aquela mesma impureza que Deus falou que não era para a gente ter contato com ela. Mas não relaxa não, continua do jeito que você está fazendo, com muito cuidado, alquinho, água sanitária no sapatinho, fazendo tudo isso que o povo está ensinando por aí. Você já está careca de saber esse negócio. E continue fazendo sim, Sabe por quê, irmão? Porque é o seguinte: a gente tem que se prevenir mesmo. Nós temos que nos prevenir. Não duvida da letalidade desse vírus, não. Duvida não. Simplesmente se previna. Porque se você se prevenir, você não precisa ter medo da letalidade dele, porque ele não vai te pegar. Obedeça a palavra de Deus e se previna, que você vai ver. Você vai passar bem demais por essa. Tenha medo não. Você deve ver alguns depoimentos de pessoas que pegaram esse negócio aí na televisão aí. Eles falam assim: eu nunca sofri um trem desse na minha vida. O trem é terrível, quase acaba com a gente. Médico cardiologista falando um negócio desse aí na televisão, dando essas coisas, esses testemunhos aí.
Então nós não temos que, não tenha medo não. Você não vai pegar vírus nenhum, desde que você seja obediente à palavra de Deus. Ou seja, procure não se contaminar, andar na pureza. E o que você faz para não se contaminar, para andar na pureza? Essas coisas todas que nós estamos vendo aí na televisão. Aí. Agora, por isso que Deus mostra para mim e para você, Romanos capítulo 12, verso 2. Verso 1 e 2, na verdade. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. A palavra do Senhor é maravilhosa. Tem muito aí, muitos de vocês aí já falou até de cor aí agora aí. Enquanto eu estou aqui procurando aqui o meu aqui, você já falou aí de cor. E é exatamente isso mesmo. Olha só o que está em Romanos capítulo 12, capítulo 2, não é 12. 12, verso 1 e 2. Capítulo 12, verso 1 e 2. Olha lá que bonitinho, ó. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Oferecer em sacrifício vivo é obedecer a palavra de Deus, é se manter puro durante todo o tempo. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este culto é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Olha que trem mais bacana. Irmão, não vamos nos conformar com tudo isso que está acontecendo aí agora, não. Não precisa ser, olha, eu acho assim, se você defende Bolsonaro, não precisa você achar que ele vai ser o Deus da sua vida, não, que não vai, não. Nós não temos que depender de Bolsonaro, não temos que depender daquilo que ele proporciona, nós não temos que depender de absolutamente nada disso. Porque isso é volátil, irmão. Ele te dá 600 conto hoje, 600 conto amanhã, 600 conto depois, mas depois tira. E você vai ficar vivendo só dos 600 conto aí que ele deu. Irmão, para pensar para você ver. Você tem um Deus todo-poderoso na sua vida. Ele permite que o Bolsonaro te dê 600 conto. Vai lá e pega seus 600 conto. Não tem problema nenhum, não. Isso não é pecado, não, irmão. Para pegar. Se você tem direito, irmão, vai lá e pega. Não é pecado, não. Mas o que você não pode fazer é depender desses 600 conto para viver. E principalmente depender do Bolsonaro para te dar 600 conto para você viver. Não esquece isso. Sabe por quê? Porque isso é conformar com as coisas do mundo. E quando a gente não se conforma com as coisas do mundo, significa que automaticamente nós estamos verdadeiramente nos entregando e dependendo apenas de Deus. Apenas de Deus. Maravilhosa palavra, maravilhoso encontro, eu sempre defendo isso. Façam uma visita para os missionários e vocês vão ver o que é depender de Deus. Vocês vão ver o que é depender de Deus. E o que é melhor, depender de Deus com alegria no coração. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos conformar com absolutamente nada que está nesse mundo aí, não. Se você conhece a palavra, se você conhece tudo que está na palavra, busque cada vez mais para conhecer. Se você puder, é sugestão, não é conselho, faça isso porque o pastor falou. Não, esquece isso. É sugestão. Experimenta ficar uns 3 dias, ou então essa semana, sem televisão ligada nos noticiários para poder ficar escutando alguma coisa de Covid-19. Não, esquece esse trem, larga esse trem para lá. Liga sua televisão, mas vai ver um filme. Liga sua televisão, mas vai ver uma série, um filme gospel, uma série gospel. Liga sua televisão, vai ver uma pregação do pastor X, pastor Z. Liga sua sua televisão, vai ver uma live de alguém que está fazendo alguma coisa bacana aí. Mas esquece esse trem de ficar caçando estatística de Covid-19. Não, esquece isso.
Sabe por quê? Porque isso faz com que você fique preso àquelas coisas do mundo e fala: meu Deus, a situação está um caos. Tá não, tá não, tá não. A situação tá boa demais da conta. Vai piorar, porque hoje ela tá muito boa. Troca esse lugar do vírus na sua casa e bota Deus no lugar. É, isso mesmo. Porque se você ficar morrendo de medo do vírus, não vai dar, irmão. Põe Deus, deixa Deus assumir o lugar desse vírus aí dentro da sua casa aí. A hora que você vai falar Covid-19, você fala assim: Deus está neste lugar. E faz isso. Faz isso. Deixa esse vírus ficar entrando. Porta para fora. Porque aí dentro tem água sanitária, tem sabão, tem água, tem álcool gel, tem máscara. Irmão, para pensar pra você ver. Por que a gente respeita o leão? Eu já falei isso aqui uma vez. Por que a gente respeita o leão? Vocês já viram um leão de perto? Um bichão mesmo? Ou então um tigre, o famoso tigre de Bengala. Eu já vi de perto o bichão. Ô, gente, vocês não têm ideia do tanto que aquele trem é forte. Se aquele bichão resolver dar na gente uma patada pra cabeça fora, ele arranca a cabeça da gente do lugar. Ele é forte demais. Por que a gente não mora na mesma casinha que um bichão daquele ali? Porque a gente morre de medo dele, irmão. A gente morre de medo dele. Se você tem medo daquele trem, sabe que ele vai te prejudicar, por que você mora com um tigre? Você não mora com tigre. Não, você não mora. Se você sabe que o vírus da Covid vai te prejudicar, você também não tem que morar com ele não, irmão. Você tem que morar com aquele que te abençoa, que te guarda, que te protege, que cuida de você. Então mora com Deus. Deixa Deus ficar o tempo inteiro dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro do seu corpo, cuidando de tudo que é seu, cuidando do seu chinelo, cuidando até daquela aguinha lá que está no pano, cuida lá da sua luva, cuida do gel. E foi Deus que fez isso tudo. Deixa Ele cuidar, porque Ele está fazendo o bem para você. Porque aquilo que faz mal não tem que entrar dentro da sua casa não, irmão. Não, o que faz mal não tem que entrar dentro da sua casa não. Querido, eu quero conversar com você no seguinte sentido: vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, nos proteger, mas acima de todas as coisas, vamos deixar Deus dentro de casa. Vírus, cancela isso. Deus dentro de casa. Você também não vai ser um alienado, não. Você procura saber algumas notícias, mas como hoje só se fala em vírus, procura saber a notícia do vírus hoje de manhã e o resto do dia, até na hora que você for dormir, coisas de Deus. E aí você vai ver como que você vai ser muito abençoado. Amém? Fica com essa palavra. Consiga entender que Deus, Ele tem muitos mistérios guardados com Ele. E quando Ele revelar esses mistérios para nós, é porque o propósito dele é que a gente assuma a responsabilidade de domínio desses mistérios e automaticamente a gente consiga vencê-los e automaticamente a gente venha permanecer com o nosso Deus na glória. Cuida disso. Cuida da sua vida dessa forma. Deus, Ele te dá esse recado. Nós não lemos a palavra da entrada, da introdução à toa, não. Nós não lemos a palavra da introdução, e eu vou ler de novo para você. Só para a gente fechar, eu leio de novo, assim como nós abrimos. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deus revela para mim e para você as coisas dele, é para que nós consigamos cumprir tudo aquilo que está na palavra dele. Amém? Tenha medo de nada não. Só ande com Deus. Estreita seu relacionamento com Deus. Busque intimidade com Deus. Ore, jejue. Fale com Deus. Comunhão com os irmãos. Se separa não. Ovelha fora do aprisco fica no perigo. Ovelha dentro do aprisco fica protegida. Amém?
Deus abençoe você. Vamos orar para que nós consigamos uma semana vitoriosa, mais uma vez na presença do Senhor. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito conosco. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor cada vez mais coloque a Tua palavra no nosso coração, porque hoje nós entendemos que as Tuas revelações transferem para nós a responsabilidade, mas também ela nos ajuda a obedecer ao Senhor e por ela nós sempre somos abençoados. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou conosco. Obrigado pelos teus esclarecimentos. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor mexe com a nossa emoção. Obrigado porque o Senhor cada dia mais tem nos revelado coisas que servem para que nós nos purifiquemos e permaneçamos na tua presença. Venha, Senhor Deus, cada dia mais morar dentro da nossa casa, do nosso coração, tomar conta de tudo que é nosso, do chinelo de dedo, dos nossos mantimentos, tudo que é nosso. Senhor Deus, porque é isso que nós estamos passando, nós já aprendemos que é apenas o início das dores e nós não temos que sofrer por isso, porque qualquer que seja a coisa que nós estivermos passando, nós estamos debaixo da mão poderosa de um Deus que cuida, de um Deus que salva, de um Deus que sara, de um Deus que cura e de um Deus que verdadeiramente nos quer com Ele na vida eterna. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, é o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vai embora não, eu quero dizer para você o seguinte: nessa sexta-feira nós fizemos uma reuniãozinha aí pelo Zoom, foi muito bacana, foi, olha, chegamos a ter ali um limite de 12 pessoas, 15 pessoas mais ou menos participando, aí uns entravam, outros saíam, aqueles negócios todo e tal. Tivemos problema lá com gente com banda de internet, aquele negócio todo, mas gente, maravilhoso. Eu quero convidar você a baixar o Zoom aí no seu celular ou no seu computador, onde você quiser. Baixa o Zoom aí que nós vamos fazer uma comunhão muito gostosa. Provavelmente, não prometo ainda, eu vou soltar isso no grupo, mas é capaz de terça-feira a gente fazer uma segunda reuniãozinha, bate-papo, só para acostumar, lindo, maravilhoso aí com essa tecnologia do Zoom. E na quarta-feira, eu estou pretendendo dar o estudo da palavra do Senhor, o estudo da nossa revistinha bíblica. Eu quero provavelmente dar esse estudo baseado no Zoom, ok? Aí você fala assim comigo: pastor, mas podia gravar, porque gravado a gente vê qualquer hora que a gente quiser. Pode sim, eu concordo com você. Na hora que eu estiver fazendo lá pelo Zoom, a gente grava tudo. Grava os irmãos conversando comigo, grava os irmãos participando, fazendo perguntas com relação à revistinha, grava tudo aquilo que for falado com relação ao estudo, grava tudo. Fique tranquilo que quando a gente gravar a reunião do Zoom, a gente sobe ela para a internet e manda o link para todo mundo também, do mesmo jeito. Mas participe, não deixa de participar lá não, porque lá nós vamos ver a carinha de todo mundo, vai ser de novo, uma alegria bastante grande a gente poder conversar com cada um de vocês, poder ver todo mundo ali, beleza, cada um dando um tchauzinho, cada um perguntando: ô irmão, e aí, como é que você tá? E tal. Nessa de ontem perguntaram até pro Israel cadê a peruca dele, foi um negócio muito bacana. Deus abençoe você, fique com Deus, uma excelente semana, e que o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos vocês. Excelente semana a todos vocês, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na igreja durante a semana. Caso você queira trazer o seu dízimo, caso você queira trazer uma oferta, venha, chame a gente, não ponha naquela conta do banco lá, porque do banco do Bradesco da igreja, porque aquela conta está dando problema, nós não estamos conseguindo tirar o dinheiro para pagar as nossas contas e nem transferir dinheiro para pagar a conta. Tanto é que nós vamos dar um jeito dessa semana, verificar se nós vamos conseguir encerrar aquela conta para a gente não ter que ficar pagando despesa. Então, se você quiser também devolver o dízimo, pode me pedir ali no particular a minha conta pessoal. Eu tenho feito assim, olha, as pessoas que estão fazendo isso mandam o dízimo na minha conta pessoal. Eu vou lá, tiro o dinheiro, ponho no envelope, escrevo no envelope e mando para a pessoa, mostrando ali que eu estou depositando o dízimo dela no gasofilácio.
Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Excelente semana. Estamos aqui prontos a atendê-los em qualquer que seja a necessidade. Fiquem com Deus aí, em nome de Jesus. Amém.